Tudo bem, o que trouxeram os corações hoje? Eu queria perguntar o que é a fraternidade branca? Com, enfim, de uma forma meio, acho que é muito amplo, né, para explicar de uma forma tão rápida, mas Você já buscou saber a respeito? já, mas não sei se E o que você entendeu sobre isso? Pode falar. Mais fácil, porque não é uma pergunta que nunca foi buscada. Então, fale sobre o seu entendimento. muito pouco, assim, que eu consegui achar foi muito pouco. Foi que tem, eu não sei bem se são anjos, né? Mas são vários que têm nomes bem diferentes e parece que cada um tem uma função específica. É só isso que eu sei. Você gosta de estudar? Gosto. Então, coloque intenção a buscar mais sobre isso, que você vai encontrar caminhos para estudar a respeito disso. Porque quanto mais se busca, mais se acha que vai aparecendo. E também vai aparecendo coisas que você vai ver que não. É não nisso condiz. que eu fico em dúvida, então. Né? Porque eu não sei o que realmente, onde realmente é verdadeiro. É que vai te afirmando no teu corpo. Você vai captando a mensagem. Mas tem anjos, não só anjos, tem vários outros seres. Todos trabalham pelo mesmo propósito, mas dentro de cada raio, é dividido por raio de cores. E dentro de cada raio tem os anjos, tem os Elohims, tem os mestres ascensos, são tipos diferentes de seres, certo? E aí cada um tem o seu papel dentro de cada raio, mas todos colaboram, se complementam, não se atrapalham pelo propósito da expansão da humanidade. Então tem os anjos, mas além dos anjos tem os mestres, tem os Elohims. Tem quem? Tem os Elohims, que foram faladas as sim. outras, os mestres ascensos, que são os mestres, são os seres, né, humanoides que se chamam, que viveram os tipos de as idas e vindas das encarnações. E os anjos não. Os únicos que não são seres encarnados, de alguma forma, são os anjos. Os mestres ascensos, então, eles já encarnaram. Muitas vezes. Muitas vezes. Porque mestre ascenso chega-se um nível de alma. Pelas idas e vindas do planeta Terra, certo? É nível de alma. Pelos desafios, né? Pelas superações, chega-se um ponto do nível de alma que acontece a ascensão e vira-se um mestre ascenso. Então, todos chegam, né? Tem esse propósito objetivo de chegar a esse nível de alma, porque é um nível de alma mesmo, como que pode acontecer com qualquer um. Certo. E o Kuthumi, né? Ele é um desses. Ele é um mestre ascenso. Entendeu? Quem mais? Continue perguntando. O Aniceto, o Edson Celulari, ele seria uma representação de um mestre ascenso, porque ele chega num nível de evolução, assim, existe uma hierarquia, né? Tá. Né? E a gente entende que muitos ali estão ainda no processo de evolução e que ele já tem uma elevação maior. Ele não precisa reencarnar mais, ele tem algumas... ele ajuda mais. Seria mais ou menos assim? Eu gostaria de ter essa visão, assim,
Só para Um visualizar. pouco menos. Um pouco Porque ele menos. fala mensageiros, e aí tem outro espaço que vem que fala com ele. Esse outro local. Ah, então é uma outra esfera, entendi. Entendi. Mas que todos trabalham juntos. Então, tem o propósito, e aí passa a mensagem para o outro, mensageiro, passa a mensagem para o outro, até chegar, não precisa reencarnar. Certo? Certo. É responsável por algo, responsável por um projeto, mas isso não significa ser um mestre. Mas é tão importante quanto, porque tem um propósito e um papel importante nesse projeto. Porque o que eu estou tentando visualizar, a gente estava falando das cidades astrais, né? A gente, no filme, foca em uma cidade, certo? Embora mostram outras esferas do universo. Então, o que eu estou entendendo é que os mestres ascensos, eles coordenam de cima esses projetos que passam pelas cidades e vêm pela terra. Na verdade, ninguém fica em cima. Porque fica muito mais trabalhando do que qualquer outra coisa. Então, não ficam celebrando e festejando que nem vocês gostam de se reunir para ficar deixando o tempo passar, por exemplo. É um outro tipo de forma. Então, pedimos que abra a mente para esse pensamento de cidade. E assim, eles só ficam ali, eles só ficam aqui. O que é representado? Primeiro que é uma ficção, então não é tão... tem a sua parte, né, de invenção, junto com toda a mensagem verdadeira, sim. Isso não é... Mas isso é muito importante que se entenda que o pensamento é de cada um, tem a sua tarefa dentro do propósito maior. Então, nos níveis de elevação da alma, tipos de tarefas significam estar em determinado local. Só isso. Tá bom, entendi. Tô pensando muito como humana. Eles só ficam lá. Eles ficam lá no camarote. Não. Não, porque eles são ligados a qualquer situação que acontece. Então, eles estão muito mais ligados do que você possa imaginar. É que eles não precisam estar aparecendo. Mas são ligados, todos têm centelha divina no coração. Então, todos são conectados com Jesus. Isso significa que ele está ao lado de todo mundo. Numa fração de menos de um segundo, ele está ao lado, caso precise. Que ele apareça, não tem necessidade. Mas que a presença dele energética esteja, sim. Certo? Continue, pergunte. Então ele não é superior no sentido de mandar ou de estar, né, de fora, por exemplo, mas ele é como ele orienta. Não, isso. Não tem. Pela construção e evolução da sua alma, certo? Do seu caminhar. Então, quem chega nesse nível de alma é o que mais quer que os outros também cheguem, para falar assim, você consegue, faz, que também eu não sou privilegiado. Vai, tente, faça isso, isso e isso. E aí, com propósito no plano astral, é criar-se situações, né, projetos, para que o maior número de pessoas encarnadas despertem para isso, para entender que a evolução da alma é de cada um e não é privilégio de alguns. É de todos isso, porque isso é a verdade. Então, quem chega nesse ponto é o que mais trabalha, porque é o que mais todo mundo tem que acordar. Bora, vamos fazer um projeto. Só que aí é o desafio. Então, tá bom, então reencarna. Fazem grandes combinados. E aí é a luta.
como é eterno, é o ir e vir. Esse ir e vir é de vidas e vidas. Vai e volta. Um período de vida que não deu certo, no sentido de um grande projeto, atrasa-se algumas coisas em nível planetário? Sim, bastante. Bastante. Mas não destrói a humanidade porque a esperança está ali. Então, é o projeto maior. Mas Deus é perfeito. Então, tem um projeto maior e tem os outros projetos, caso aquele ali não aconteça, caso ali não chegue dessa forma, vai rodar, mas vai chegar também. Nisso, atrasam-se os anos? Sim. E aí isso reverbera em tantas outras pessoas que poderiam estar nesse despertar dentro desse grupo, dentro dessa porta aberta, entendeu? De um local. Quando um local se abre, é com esse propósito, sim. É um dia de porta fechada, é um atraso, né? Junto com vaidade, junto com disputa, junto com toda essa luta que vive-se na densidade quanto encarnado. Junto com, né, financeiro, né, com você se manter, alimento, profissional, relacionamento pessoal, saúde. A história demonstra que houveram vários, no ciclo da humanidade, vários conflitos. E guerras, guerreiras, várias pessoas saíram, e houveram períodos que mais calmos. Esses períodos cíclicos, eles são contínuos, é necessário que exista realmente esses intervalos de grandes conflitos entre sociedade, religiões, de liderança, para que ocorram essas catástrofes entre essas populações e depois exista um período de calmaria, isso faz parte da evolução para que em um determinado momento não exista mais isso. O objetivo é que não exista, mas ainda estão lidando com as consequências de ações. E aí lidam-se com essas consequências e agem-se da mesma forma, ainda virão consequências. A questão é essa, é ação, reação. Viu? A lei do retorno. O que está acontecendo é que está cada vez mais rápido esse retorno. Pelo processo de expansão energética do planeta. É muito entendido disso e reconhecido isso quanto desencarnados. Um pouco de sabedoria da mente, quanto desencarnado, sabe da lei da ação e reação. E aqui, né, quanto todos estão encarnados, sabe que existe a lei da ação e reação, mas não colocam fé em entender que isso acontece. Acontece quando são grandes coisas. Aquele que fez uma coisa absurda, ó, tá vendo? Tá se ferrando, olha lá ele. Ou vai se ferrar um dia. Mas tudo é a lei da ação e reação. Tudo. Então, cuide dos pensamentos, cuide dos sentimentos, que é isso que acontece, que é o que você emana e é o que você recebe. Isso não significa que os desafios não vêm. A diferença é a forma como reajo a eles. Quando eu reajo de outra forma, recebo de outra forma, entende? É ação e reação. Mas é para acabar. É para parar. Não é cíclico eterno, muito pelo contrário. Existe uma medida que a população cresce, assim, será que quanto maior a população, maior vão ser os conflitos nesses intervalos vão ser, ou será que esse amadurecimento das pessoas para que não ocorra essa aceleração, ela é isso que é o despertar, é isso aí. vai chegar até qual ponto que isso vai chegar?
qual que vai ser o período em que a gente vai poder ter menos conflito entre as sociedades e as pessoas vão entender essa relação de ação e reação e falar assim, não, vamos manter a paz para ver se a gente consegue fazer uma sociedade mais homogênea. Né? Isso. Sabe como? Cada um fazendo isso com a sua vida. É o caminhar individual. E com o que está em suas mãos. Como posso viver dessa forma? Quais ações preciso agir agora para que eu organize a minha vida dessa forma? Para que eu perceba essas ações e reações do meu caminhar. E aí eu vou enxergando o mundo dessa forma. E nisso eu emano dessa forma. Então isso é esperança. E um, e outro, e outro, e outro. Então, você fazendo isso em suas mãos, você não está fazendo isso sozinho. Outras pessoas se impactam com essa sua ação. E essa que é a questão. É exponencial. Mas é de dentro para fora. Certo? Até chegar alguém que está num comando de uma grande coisa, até chegar ali. Chega-se. Mas você tem o telefone de alguém que comande grandes coisas? Mas você tem o telefone de alguém ou a ação de comandar determinadas pessoas? Então, comece. Comece de dentro. Não importa como os outros agem. Não importa como os outros ainda enxergam. Eu preciso entender qual é a minha lente. E começar a enxergar com essa lente. Se é a que eu já enxergo, ótimo. Se é às vezes, tudo bem. Então, como eu posso torná-la essa minha lente? Eu acredito mesmo? Se eu vejo a diferença em mim, ao meu redor. Isso impacta bastante. Mas é o que é necessário. É a sua comunidade, isso. É assim. O que mais? As consequências são as mesmas. Não tem uma tabela, algo desse tipo, mas tem pessoas com opiniões diferentes, bem diferentes, porém elas como que eu vou explicar? Elas acham que elas estão certas. Por exemplo, na guerra, os dois lados acham que estão certos e vão até a morte por isso. Claro que a guerra nunca é um lado bom. Mas para lugares menores, por exemplo, tem gente que acha religião, não aceita uma religião e vive uma vida e que não concorda, mas acha que está certo, acha que está levando uma vida. E uma pessoa que é religiosa, se leva essa mesma vida, a consequência dela é um pouco maior ou ela é a mesma coisa? Deu para entender? Não sei se deu para entender. Se ele tem o mesmo orgulho, ele vai lidar com orgulho. Se ele tem a vaidade, vai lidar com a vaidade. Pode ser o assunto que for. O sentimento é o mesmo. Muda-se o cenário, mas o sentimento está dentro. É o sentimento que ele vai lidar. E aí esse sentimento gera ação. Aí quando faz mal ao outro, tem uma ação. Aí tem a ação e reação da ação e tem a ação e reação do sentimento. Por isso que cuide dos sentimentos. Porque quando você dá conta dos sentimentos, você também evita-se muitas ações que não desejáveis, né? Que no fim você se arrepende depois. Aí você lida com a dor do arrependimento. E aí vira-se várias ações e reações. Por isso que quanto mais vocês se conhecem, percebem os sentimentos e conseguem cuidar deles antes que saia da boca ou antes que parta para a ação de fazer coisas que não gostaria, isso digamos que chega-se até quase, quando você se dá conta disso e evita, e depois cuida disso para não acontecer, é um salto quântico. Porque você se deu conta de uma ação que seria muito ruim para você depois, e você conseguiu evitar que aconteça e conseguiu evitar com consciência. Não vou fazer isso.
Até ontem isso era ok, mas hoje não, eu não aceito que eu faça isso mais. A pergunta é assim, por exemplo, tem aquele do Padre Lancelotti lá, né, que ele alimenta a galera na rua e tem gente que é contra. E eu já ouvi gente dizendo que é contra realmente porque acha que está incentivando algumas pessoas a ficarem ali. Não que seja uma pessoa ruim, eu odeio quem mora. Não, é uma pessoa que, se estiver alimentando, levando, eles vão continuar na rua, eles não vão procurar melhorar de vida. E tem o outro lado, tem gente que leva porque acha que está ajudando também e tal. Como que fica nessa parte? Por exemplo, qual que é o certo? Não sei, mas se um lado está certo, o outro está errado? É assim? Não sei. Não é assim. É o sentimento mesmo. Se ele tiver com um sentimento real de que ele acredita que não é para levar porque vai ajudar. Não. Ali, não. A questão é sentimentos verdadeiros, nobres, tá? De amor incondicional, jamais vão se incomodar em alimentar alguém que tem fome. Jamais vão se incomodar que alguém estendeu a mão para alguém. Não importa se existe uma maldade por trás. Vai na maldade, vai ali falar. E não usar da voz para prejudicar aqueles que têm fome. Ou vai transferir, vai ajudar de alguma forma a que apareça o que é para aparecer, mas não conseguir expressar que não é sobre quem está se alimentando, quem isso, é sobre a pessoa em si, por exemplo, é sobre aquele grupo. Mas focar no discurso e falar sobre quem tem fome, não cabe a ninguém apontar que é por isso ou por aquilo. A pessoa está com fome. A pessoa está com fome. Alimentar quem tem fome. Se a pessoa chegou ali, não importa como ela chegou ali, não importa. Mas ela está com fome, ela está ali. Se a ação daquele que está ali é maldosa, aquele que está, inclusive, recebendo o alimento, aí ele vai ter as consequências dele. Mas a porta aberta daquele que oferece o pão, não cabe a ninguém julgar. Eu vou escolher. Não, esse vai se alimentar, esse não vai, porque eu escolho quem se alimenta. Não. Então, é enxergar sobre esse movimento, é não dar ouvidos àqueles que querem te convencer, que são juízes de quem pode oferecer e oferecer para quem. Digamos que é esse o caminho. Agora, quanto ao certo e errado, é o sentimento. Porque, por mais que a pessoa tenha o discurso e você entende o olhar da pessoa falando, aí a resposta seria, então, faça algo assim. E se fosse você no lugar? Então, assim, precisa ser questionado para entender de onde veio. Aí você vai perceber se veio da vaidade, se veio da inveja, ou se veio de um propósito de um olhar que não está conseguindo expressar o que realmente está incomodando. E aí acaba colocando a culpa naqueles que estão ali, entende? Então, por isso que não cabe a ninguém julgar. E sim, alguém ali próximo ou de alguma situação que estiver, questionar. Tá, mas você está falando, está questionando aquilo que tem fome. É isso mesmo? Você não quer que alimente quem tem fome? Não importa de onde veio. Aí a pessoa consegue ir expressando, e aí você vai entendendo de onde veio isso. É raiva? É inveja? É isso? É dessas pessoas ou, na verdade, de outras pessoas? E o fio acaba pegando nos excluídos, nos rejeitados, que é mais fácil, entende? Talvez uma discussão dessa, ouvir, um questionamento, a pessoa falou, não, mesmo pensamento, né? Não, se continuar ajudando, eles não vão parar nunca. E aí eu perguntei para essa pessoa, né? Eu falei assim, tudo bem, você está achando isso, mas se fosse você que estivesse precisando e estivesse com fome, é isso. E alguém resolvesse tirar aquele teu prato porque está pensando igual a você, como você pensaria? É isso. Você ia pensar da mesma forma que você está pensando? Só inverta o papel
e pense que a pessoa que está lá, ela está com fome. Ela não está pensando em quem está se beneficiando, isso, ela está com fome. Se você fosse essa pessoa com fome, você teria condições de fazer algum julgamento? Igual você está fazendo agora? Não, mas é uma outra situação. Eu falei, não, Ah, então. tudo bem. Entendeu? Mas assim, se você que hoje consegue acha que tem um nível de intelectualidade para julgar a ação de quem está ajudando, mas não consegue perceber que se estiver do outro lado e alguém fizesse o seu mesmo julgamento, você vai morrer de fome, então tem alguma coisa que precisa ser trabalhada na sua cabeça. A pessoa que está julgando isso não consegue entrar naquele outro cenário, tem alguma coisa. Normalmente quem ajuda pensa muito como se estivesse lá, com fome. E fala assim, olha, eu queria receber, então já que eu tenho condição de dar, eu vou ajudar. Porque se eu estivesse lá, eu ia gostar muito de receber. Quem faz o julgamento ao contrário, não se posiciona assim. Dificilmente. É isso. Esse é o pensamento. Se fosse eu no lugar. E assim, alimentar quem tem fome. Inclusive você mesmo. Sim. Se você estivesse ali com fome na hora. Ah, não vou comer porque eu tenho comida em casa. Tudo bem, mas se estiver com fome ali, quiser comer um pouco, sim, vai multiplicar e vai acontecer e vai aparecer. Alimentar quem tem fome é sem julgamento mesmo. É sem julgamento. Então, existem muitas portas abertas que alimentam quem tem fome. E o incentivo é do estudo contínuo, individual, para que o propósito se mantenha. Que alguém que começa a alimentar, fazer para alimentar, né? É um propósito positivo. E a continuidade é o estudo. É o estudo individual. Para que não caia-se na vaidade, para que não caia-se no pensamento de que, estou fazendo, tá faltando em casa e estou fazendo lá. Sabe, começa a ser aquele incentivo de pensamento, tipo, melhor não, melhor isso, melhor aquilo. Então, uma dosagem, ela é válida, mas o fechar a porta, não. E às vezes quem julga e fala, não é necessário, porque se continuar fazendo isso, não vai sair muito das pessoas. Quando você pergunta assim, qual é a solução que você dá? Não, mas eu acho que tinha que fazer isso. Você tá, enquanto não faz, as pessoas vão morrer de fome. Isso, Acho que essa resposta responde bem ao que ele falou. Se for em relação a isso, mas o seu questionamento também foi em relação a crenças verdadeiras, crenças de verdades absolutas. E o quanto que... Quando o sentimento acho que é o certo. Independente do que seja. Eu usei esse exemplo porque é uma discussão que está agora. Mas pode ser até exemplos menores. Sei lá, tipo, levantar numa cadeira porque uma senhora vai sentar. Eu acredito que o certo não é, mas eu realmente acho que é pro bem. Tem gente que tem opiniões muito diferentes que acham que estão certas. E como é que fica essas consequências depois, entende? Entende? Sim. Existe algo chamado fascínio. O fascínio é o convencimento que mascara a superioridade e a vaidade. E ele é muito presente na mente humana. Muito presente na mente do encarnado. Porque no fundo, lá na alma, sabe. Lá na alma, lá dentro. Mas tem que forçar, sabe? Enquanto isso tá no fascínio. E aí, realmente, vai bater com todas as teclas e vai te convencer que realmente isso tá saindo. Porque tá saindo lá do fundo da mente. Mas não tá ligado na alma. Assim, é um tipo de obsessão? É uma obsessão, mas ela passa a ser uma obsessão. Certo? Mas é alimentada. O fascínio, ele é algo É alimentado. nutrido por parte terrena mesmo. Completamente. Das situações, do olhar.
do olhar da mente humana, dos desafios, desejos, e de todos os tipos. Sensação de poder, né? Ele é muito rápido, esperto, não maior do que a luz. Mas a mente terrena é como se muitos encarnados gostassem mesmo de viver nesse fascínio. Gostassem não, né? Gostam. E aí, isso é o convencimento. Então, você realmente você consegue entender que a pessoa está falando que aquilo ali é realmente o que ela acredita. A questão é, o que você acredita? Quando você está ouvindo ele falar, o que você acredita? Você respeita que ele vê dessa forma, mas isso é um estudo que você percebe, meu, isso daí não é verdade, isso daí não tem cabimento. Porque toda alma manda um sinal. E essa pessoa um dia também vai entender. Mas agora, se você quiser convencê-lo, esquece. Aí é mais fácil você também entrar no fascínio de ficar nessa luta de convencimento. Isso é o respeitar. Seria uma estratégia se eu convivo com alguém que dá um fascínio, acho que a dona Marta chegou a questionar isso semana passada. E aí eu enxergo que a pessoa tá e não tem o que fazer, que é isso de você querer convencer a pessoa. Porque ainda mais na obsessão, que ela falou foi de obsessão. Fascínio não é só. Fascínio não significa que é só obsessão. Entendi. Eu ia perguntar se é uma estratégia, por exemplo, e a pessoa quer tentar me convencer, eu cortar e me posicionar sobre o meu olhar. E não que ela precisa mudar. É porque assim, obsessão tem níveis encarnados e desencarnados. Tá? Então, é como se os seus sentimentos, seus pensamentos, eles têm cores, eles dão sinais. Então, você está ali firme e forte naquele ego, naquela vaidade, naquela superioridade. Isso é uma porta aberta. E aí os que estão em volta conseguem perceber. Ele gosta de falar de poder. Ele gosta de falar de discutir sobre tal tema. Ele abriu a porta para mim aqui. Então, vou ali. Quem abriu a porta foi cada um. Entendeu? A partir do momento. Por isso que e a alma fala mesmo assim. E o anjo da guarda está ali. O mentor está próximo. E muitas vezes o obsessor fala, não, mas ele quer que eu esteja. Não você. Ele dá mais ouvidos a mim do que a você. Mas às vezes o que passa, às vezes eu tenho a impressão de que essas pessoas que ficam com esse fascínio todo, se alimentam muito da conquista de trazer uma pessoa. É isso mesmo. Como se fosse, eu consegui convencer aquela pessoa, eu tirei ela daquilo e trouxe para mim. Então é um alimento e ele transforma a fala, transforma a forma de conversar, porque aquilo é o ego, é o poder da conquista. É como se fosse, falar assim, olha, eu conversei com 3 pessoas que eram totalmente divergentes do que eu penso e eu consegui convencer elas. Então isso alimentou a alma dele, alimentou o ego, alimentou o fascínio. Né? Eu tenho essa impressão de que quanto mais você discute com uma pessoa assim, a irritação não é pela divergência, é muito mais pelo fato de não conseguir te trazer, não conseguir te convencer para o lado, né? E aí, assim, às vezes vale a pena realmente, não, meu posicionamento é esse. Respeitar. Respeitar as diferenças. Quando você percebe que alguém não respeita as diferenças, aí a questão é o olhar para si mesmo e ver, eu respeito essas diferenças. Ele pensa diferente de mim, eu respeito isso. O incômodo é, caramba, ele está aqui na minha orelha tentando me convencer, sendo que eu... Aí é uma fala, olha, eu não penso dessa forma. Somos amigos, respeito o seu olhar, mas vamos mudar de assunto. A gente não vai chegar num lugar aqui. Sim. Esse posicionamento é importante. Ou até não dá mais pra gente se encontrar porque só ficou incomodadíssimo com a sua fala. Tudo bem. Mas também dá pra falar isso. Porque aí isso cutuca a pessoa. Isso incomoda bastante. É.
comum. Mas se é amizade, amizade vai prevalecer, entende? A questão é esse posicionamento. O que mais? Vamos posso dizer arrogância. Porque eu tô vendo uma situação bem assim de ver com a minha filha comigo. E eu não sei como agir. Eu tento me manter para que eu fale e explique para ela sobre isso, mas é muito desafio para mim. Enxergar o olhar dela comigo. Fico bem perdida. Às vezes eu consigo ter uma atitude ou outra que eu... E eu não fico perdida assim de descontar mais nela como eu fazia antes. Mas eu sozinha me sinto perdida. Por onde começar? Não sei. Sabe? Com todo mundo sabe? Ah, não. Ela tá marcada com psicóloga, essas coisas, mas como eu lidar com ela. É a minha dificuldade. Eu marquei, ela vai começar a psicóloga na quinta, tem psiquiatra, mas assim, é muito desafio para eu. Quando eu olho assim, eu falo, nossa, eu não acredito. O desafio meu, eu quis dizer. Tá. Qual é o sentimento que gera em você? É isso que você tem que olhar. Olhar pro sentimento seu. Na hora que no desespero. Tipo, é uma sensação desesperadora de ver. Depois, quando você falou de ação e reação, me veio isso como se fosse uma reação de falas minhas quando ela nasceu, sabe? Com ela? De partes que eu deixei, pensei bastante nisso. Quando você falou de ação e reação. Então, agora, quando vocês falaram isso, me veio bastante sobre isso. Tipo, de repente, quando eu tava ruim, que eu já falei sobre isso aqui, eu achei que já tinha melhorado. Mas quando eu falei, não, eu escolho, eu acho que foi uma fala tão forte que eu vendo vocês falarem hoje que eu sinto que pode ter reverberado até hoje, sabe? De consciente mesmo dela. Se tiver, tudo bem, senão não tem problema. Eu pensei sobre isso agora na reunião. Eu já ia perguntar da arrogância. Quando vocês estão falando de ação e reação, será que eu vi isso? Da minha ação em ter falado e eu ter que lidar com isso, sabe? Não sei se é um caminho. Então, a questão é você procurar a justificativa de onde veio isso. Outra questão é você lidar com o sentimento que está em você. São coisas diferentes. O caminho dela, ela vai buscando. Ela vai entendendo. Seu posicionamento com ela, não admito que me trate dessa forma. Eu faço isso. É no posicionamento. Aí ela vai lidar com as consequências, vai aprendendo com isso. Pronto, isso é uma coisa. Outra coisa é você lidar, sem ela precisar saber, com o sentimento que te gera. Ela não precisa saber que você fica desesperada. Ela não precisa saber desse sentimento. E aí você lida com isso, de forma individual. Também cuidando disso. Com tratamento, com cuidado, com acolhimento com você. Para que você tenha força para se posicionar na hora certa. Eu percebo que é mais comigo mesmo, que eu não vejo essa atitude com outras pessoas, sabe? Mas não importa quem é a mãe dela, é você. Não importa e não tenha esse mesmo olhar, não veja. Porque ela só tem você de mãe. A questão é com você. Se ela faz com os outros ou não, não importa. A questão é que você é a mãe. Não tenha medo, não. Não tenha medo de se posicionar e dizer não. Não, com ela não tenho. Eu tenho mais medo comigo de me sentir incapaz, mas é uma coisa interna. Com ela eu me posiciono geralmente na hora, assim. Mas o desespero, assim, eu tento controlar bastante, porque senão eu acabo falando besteira e tal, então para que eu não caia nisso de novo. Mas comigo me dá a sensação de incapacidade mesmo. Depois desse da sua reação, eu fico, não, tudo bem, né? Então você também fez, você tá buscando outras coisas para suprir uma coisa que você também já fez pra ela, sabe? Que no fundo eu não fiz por maldade pra ela, as coisas que eu falei. É que você se pegou muito nessa questão
Não se pegue nisso, já passou, já foi. E se isso for ela lidar com isso, ela lida com isso. Você é resolvida em relação a isso, das suas decisões e ações. Se em algum momento na caminhada dela surgir isso, aí a energia dela é a caminhada dela. Tipo, em um dos atendimentos que a gente teve, eu pedi pra eu falar no ouvido dela nos 20 minutos primeiros que ela dormir. Tipo, que tá tudo bem, que aquilo já passou, que ela tá no momento do sono, que ela vai ouvir aquela mensagem minha, assim eu preciso estar falando pra ela isso. Que naquele momento eu precisei falar que mas que hoje em dia tá tudo bem, que é com amor, falar algumas frases positivas, porque ela tem um temperamento mais raivoso, ela isso já é um perfil dela. E aí eu lembrei também desse direcionamento que da minha fisioterapia, acho que indicou e eu fiz depois dela dormindo. Mas é uma coisa, é um passo por dia mesmo. É manter mesmo acho que limite. Acho que eu manter o limite com ela. Isso que eu tenho percebido que acho que dá mais resultado. Mas é isso mesmo, é o posicionamento. Por isso que é. Aí o que. E as situações que ela vai lidar, ela é uma alma que está aqui que vai lidar. A questão é você dar um encaminhamento para que ela lide com as coisas dela e você cuide dos seus. Certo? Em algum momento juntas lidarem com os mesmos sentimentos, tudo bem. Mas você é a mãe dela. Eu repetido bastante, até na frente dela. Muitas vezes na frente dela você tem que Eu dizer. repetido muito. Que eu falo sobre alma, sobre um monte de coisa, mas que almas que chegam antes como pai e mãe, tem algumas coisas que a gente tem que ensinar até uma certa idade. Eu falo assim, quando for adulto, você consiga adulto. Não fale nem como depois, fala agora, eu sou sua mãe. Pode repetir, sou sua mãe. Questão de organização mesmo, né? Mamãe só tem uma, sou eu. O que mais? Só tem uma nessa vida, né? Estamos dizendo. Isso. Eu falo sempre disso nessa vida. O que mais? Mais alguma pergunta? No início você falou de vocês perdem tempo ou algo semelhante. Olha, Não, foi algo foi semelhante. algo semelhante, E assim, no sentido de que eu queria entender melhor. Certo. Isso. Como assim? É que a fala foi da pergunta dela que como se os mestres ficassem num outro local, todos juntos, lá no outro local e pronto. Mais ou menos isso. Por esferas superiores. Certo? E aí o que falamos tenham esse cuidado para esse pensamento, porque ninguém fica lá parado festejando. Então, é isso que eu queria saber. Essa questão do parado festejando, essa questão do lazer. Isso é um perder tempo no sentido de evolução? Não vi isso como algo ruim, não. Só na dúvida mesmo. Não, é porque é outro tipo de experiência. Quanto nível de alma tem a liberdade e o entendimento da existência eterna. Então tem muita coisa a se fazer. E tem a vida inteira para se curtir, para se comemorar. As comemorações, elas acontecem todos os dias, com o despertar de uma alma, com a abertura de uma porta da vida dos encarnados que ofereçam acolhimento e despertar. O propósito e o trabalho, todos focados para o chefe só. Esse sentir da alma, dessa expansão planetária a nível terreno, planeta Terra, acontece em muitos outros locais, em muitos outros planetas, em momentos diferentes, porque a vida da alma é eterna. Então, o festejo é diferente. Se reúnem para determinadas situações, mas não ficam ali. Não, eu estou dizendo a gente aqui, pra gente aqui na Terra, encarnado. Fazer coisas de lazer, de festa. Não é uma perda de tempo. Não é isso. Perda de tempo, você consegue entender o que é uma perda de tempo.
Às vezes, perda de tempo é estar num determinado trabalho. É uma perda de tempo. Perda de tempo é você estar em nível de alma por muito tempo sem expansão. Sem busca de conhecimento, sem saber sobre a existência. Você está aqui numa cidade dentro de um país, dentro de um continente, certo? Faz parte de um planeta. E você pensa em consciência. Em algum momento é para despertar, é para gerar um questionamento interno. Quem sou eu? O que eu penso? O que eu estou fazendo aqui? Isso. Seres pensantes, né? E a gente vai à busca. Então, isso pode acontecer no final de uma festa. Sim. Então, não significa aquele momento de lazer é perda de tempo. Não. Perda de tempo é passar-se muitos anos enquanto encarnado sem olhar para isso, sem ter esse tipo de evolução. Sem buscar evoluir. Sem buscar evolução. Porque o propósito é esse, enquanto encarnado. Lidar com sentimentos, né? Lidar com seus karmas, tudo ir gerando expansões pequenas, e aí vira-se a grande expansão. Certo? O que mais? Mais alguma coisa? Muito bem, então vamos indo, tudo bem? Certo? Muito obrigada a todos, que todos retornem aos seus lares, com os copos cheios de esperança, de amor e fé. Quem faz uma prece, faz uma prece? Muito bem. Agradecendo mais essa noite, descansando de entendimento, de clarear. Possamos ir para casa e conseguirmos nos manter essa semana com o nosso copo, quando ele esvaziar, que a gente consiga encher novamente, lembrando de vários esclareceres que nos foram trazidos essa noite. Todos possamos voltar aos nossos lares, em paz, sentindo essa fluidez, sempre sentimos aqui esse abraço. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada a Maria. Sokutume, paz e luz a todos, meus irmãos.